Este é o ProsaCast, uma iniciativa do gabinete do deputado estadual Jefferson Fernandes, por meio do qual nós conversamos sobre temas que são muito caros ao nosso mandato: direitos humanos, acesso à justiça, questões de segurança pública, o papel do Estado na sociedade brasileira e, principalmente, a absoluta relevância e proeminência dos direitos humanos em nossa sociedade. Hoje o debate está qualificadíssimo, deputado. Nós trouxemos um representante de peso do pensamento jurídico, criminal e, por que não dizer, penitenciário também, que é o professor Luiz Bogo, que lá do extremo sul, de Pelotas, nossa querida Pelotas, faz há muito tempo, acho que mais de 2 décadas, uma trajetória que no mundo acadêmico não é tão bem vista assim, né? São poucos aqueles acadêmicos que se debruçam sobre o tema da questão, principalmente da questão prisional, né? Em poucas palavras, o currículo é extenso. Eu posso dizer que o professor doutor Luiz Bogo X começou no jornalismo, passou pelo direito, é doutor em sociologia, doutor também pela URGS e também doutor em Ciências Jurídicas Sociais pela Universidade del Museo, da Argentina, pós-doutor em Direito e Democracia. Então, nós estamos com um nível de qualificação acadêmica imprescindível para o debate que nós vamos fazer aqui. Atualmente é titular da Universidade Católica de Pelotas, trabalha na linha de pesquisa de Direitos Humanos, Segurança e Acesso à Justiça, tudo que nós queremos saber, deputado. O que o senhor acha desse currículo, assim, antes de apresentar o nosso convidado? Maravilhoso currículo, nos honra muito tê-lo nesse espaço, professor Bogo. E eu destaco, para além do currículo, seu compromisso com uma área tão nevrálgica e tão esquecida, não só da academia, mas da sociedade como um todo. E, aliás, esquecida e desconhecida, porque cada vez que a gente se aproxima de uma penitenciária, conversa com famílias que têm os seus entes queridos ali cumprindo pena, ou então com os servidores, que são os policiais penais, nos damos conta que efetivamente tem que ser mexido com esse tema, tem que ser movimentado, tem que ter reflexão. Que mundo é esse que nós estamos empilhando pessoas e fazendo com que haja um adoecimento mental, não só destes, mas também dos que cuidam deles? Eu, professor Bogo, só para ter um exemplo, na última quinta e sexta-feira da semana passada, eu estive nas penitenciárias de Uruguaiana e São Borja. Amanhã estarei em Júlio de Castilhos, depois de amanhã em Santiago. Faço questão de pisar nas penitenciárias. O governo não me vê com bons olhos, cria 1000 empecilhos, embora na Constituição nós tenhamos espaço garantido em todos os entes públicos, mas parece que é uma missão deles esconder este mundo, passando a ideia de que está tudo bem. Então, o que o senhor traz aqui à luz do dia, para nós, é importante porque é um trabalho de quem tem solidez na área da pesquisa. Nós sentimos isso empiricamente, que há efetivamente um adoecimento das pessoas que ali trabalham. Elas pedem literalmente socorro para nós, socorro. Isso em audiência pública. Se o senhor olhar nas minhas redes, aí tem vídeo de policial penal pedindo socorro, mas infelizmente, e é isso que nós vamos falar hoje, se vê muito pouca política de atendimento às pessoas que estão adoecendo, e o senhor faz muito bem. Um tema que até, de certa forma, virou um tabu em nome de proteger a identidade e o que acontece na hora de um suicídio, pouco se estuda e se traz a público os dados. E o governo do Estado se utiliza disso. Eu dizia para o professor Celso agora há pouco, tem representantes aqui da política estadual que estão numa tese de que tem que esconder também os índices de feminicídio, porque, segundo eles, quanto mais divulga, mais aumenta. Então, sobre isso, até eu gostaria também de antecipadamente ouvi-lo aí, para não ocorrer dos caras fazerem uma agressão à entrevista aqui com o senhor, de que sobre suicídio, feminicídio e outros temas similares não se deve falar. Muito bem. Prezado deputado Jefferson, prezado Celso,
Eu devo agradecer muito o convite para poder hoje acompanhar vocês, acompanho o mandato, e percebo o seu compromisso com a pauta dos direitos humanos, nesse sentido dessa pauta ampliada, dessa pauta que não escolhe este ou aquele grupo, mas se generaliza a todos os cidadãos. E realmente nós temos um assunto hoje que é bastante dramático, delicado, mas que é extremamente importante de ser enfrentado, de ser analisado. E ter esse espaço na companhia de vocês para que possamos fazer um debate sério sobre a questão da saúde do servidor penitenciário é muito importante. Então, eu agradeço o convite e, já aproveito para botar, então, um pouco essa posição. O esconder os dados, o não divulgar, o não visibilizar os dados, do ponto de vista do enfrentamento de uma questão como essa, é um procedimento muito insensato, né? Porque, como nós colocamos até no nosso boletim, ainda que nós tenhamos hoje no Rio Grande do Sul alguns mecanismos de publicização dos dados, através dos quais nós podemos, inclusive, coletar alguns dos números que estão no boletim, o formato dessa divulgação dos fatos e dos dados, ele ainda dificulta que nós possamos contribuir com análises mais sofisticadas. E o governo do Estado deveria entender que quando o parlamento, quando a universidade, quando outros setores também se envolvem qualitativamente com essas pautas, ainda que apareçam críticas, e isso faz parte do espaço público, né? Mas aparece também muita contribuição e muita colaboração possível para o enfrentamento dos problemas, das dificuldades, da questão como um todo. Então, se nos permitissem acessar os dados com uma qualidade maior, se nos permitem entrar nos presídios para ver a situação concreta de um espaço tão complexo, também nos permitiriam contribuir, claro que dentro do jogo político, com as soluções. É uma postura, portanto, muito insensata. Eu gosto desse termo, porque quando pensamos numa. E há, inclusive, um livro que foi ganhador do Pulitzer, A Marcha da Insensatez, e a autora do livro coloca o seguinte: a insensatez ela acontece quando há uma outra possibilidade de agir, sobretudo uma outra possibilidade política de agir, existem alternativas, e, no entanto, um determinado grupo se mantém num curso que sabidamente é possível qualificá-lo como insensato, mesmo que existam outras oportunidades. Eu, nesse sentido, já coloco aqui que, lamentavelmente, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, neste momento, tem sido muito vulnerável ou vulnerabilizado, não quero agora já dizer que intencionalmente o é, mas a prosseguir numa marcha da insensatez no que diz respeito à questão prisional do Estado. Pois é, bem lembrado, professor Marcha, da insensatez da Bárbara Tuchman, né? Sobre a questão da insensatez diplomática que desencadeou na Primeira Guerra Mundial, né? Também. Exato. Mas, já entrando de sola no tema, deputado, falando de insensatezes múltiplas, né? Nós percebemos que a questão prisional, essencialmente, ela é marcada por diversas invisibilidades que são distribuídas, né, em vários campos da atividade que envolve a questão prisional.
Será que essa insensatez, e eu coloco a pergunta para os membros da mesa aqui, será que essa insensatez não é composta principalmente por um componente político no qual expor as dificuldades envolvendo a questão prisional, na verdade, não envereda para um enfraquecimento? Pergunto, a questão não é uma questão de disputa política, essencialmente, e já coloco também na interface dessa questão, não é mais interessante e politicamente mais útil continuar investindo num discurso de populismo penal mais raso? Olha, eu diria para ti, Celso, professor, para o público que nos acompanha, não é um posicionamento isolado do atual governo esconder o mundo prisional. A gente sabe que depois que se inventou o aprisionamento como forma de punir quem comete crimes, é típico nas sociedades chamadas modernas tornar este mundo invisibilizado para o outro que presume o que está acontecendo lá dentro. Então, é um fenômeno que não é de agora e não é exclusivo do governo Leite. Em todo caso, o governador Eduardo Leite, a meu ver, ele quer se pautar como moderno na área criminal, aqui para dentro do Estado, e para fora uma mensagem de punitivismo penal rigoroso. É isso que deixa transparecer os vídeos dele, o formato da gestão que a gente acompanha bem nos bastidores, né? Inclusive um paradoxo, porque é uma turma jovem que está liderando o governo nessa pasta, mas com uma postura retrógrada e antiga de repressão, inclusive, aos próprios colegas que, de alguma forma, querem dar opinião, que têm experiência de muito tempo. Eles excluíram os mais antigos do processo decisório, e isso gera um adoecimento mental porque essas pessoas são reprimidas no saber que elas acumularam ao longo de anos. Mas eu quero, professor Bogo, dizer assim do acerto desse boletim técnico de número 2, 2025, que é o que a gente está se pautando aqui, porque ele traz como título Suicídio e Adoecimento na Polícia Penal do Rio Grande do Sul. E o senhor começa ali o boletim apresentando a taxa média de suicídios no estado do Rio Grande do Sul, que eu particularmente não tinha visto a pesquisa em si. A gente sabe dos casos, eu acabei desde o primeiro caso acompanhando um a um, até me entristeço muito aqui, porque a gente chega a ir nos velórios dessas pessoas, conviver com a esposa que fica, com os filhos, é muito triste falar sobre isso. Mas trazer os dados científicos, fruto da sua pesquisa, dá mostra assim, que o fenômeno não é um caso aqui e outro acolá, né, como alguém pode imaginar. E o que me impressiona é que, embora esses dados aqui, que certamente o senhor vai falar para nós, o significado disso, como se mostra acima da média, muito acima da média do geral da população e até de outras polícias, enfim, como é que isso não sensibiliza os próprios representantes do governo que divulgam um atendimento de saúde, mas que enfim, é deficitário, é viciado, é problemático e não tem dado nenhum resultado satisfatório, principalmente para os policiais penais. Deputado, e quem está nos acompanhando através desse podcast, é importante nós destacarmos o seguinte: quando também num outro momento, até motivado pelo mesmo boletim, eu expliquei que nós aqui no nosso grupo de estudos vinculado ao programa de pós-graduação da Universidade Católica, nós fazemos uma certa monitoração constante dos dados que são divulgados pelo Observatório do Sistema Prisional no Rio Grande do Sul. E por que, neste momento, então, lançar um boletim? Por que, de repente, não foi lançado antes? Porque nós precisamos também destacar a tendência. Vocês vejam que nos dados que nós trazemos para o boletim, o número de suicídios de policiais penais no Rio Grande do Sul, acompanhado semestre a semestre, a partir de 2022, ele registrava em 2022, primeiro e segundo semestre, nenhum, em 2023, nenhum, no primeiro semestre, e em 2023, segundo semestre, um caso.
2024, primeiro semestre, um caso. São casos, digamos que, a priori, ainda que nenhuma morte e nenhum suicídio possa deixar de ser relevante, possa deixar de ser considerado, né? Mas poderiam ser casos, entre aspas, vamos dizer assim, isolados. No entanto, quando nós verificamos que em 2024, segundo semestre, temos 3 casos, e que agora, já no curso do primeiro semestre de 2025, temos, de novo, já alcançamos o número de 3, e passamos, inclusive, a identificar, que é um outro dado importante a ser destacado, que os eventos de suicídio na categoria dos policiais penais passam, a partir de 2024, a ser registrados no próprio ambiente de trabalho. Bom, daí nós não temos mais nem condições, nem devemos ter o pudor de tratá-los como um evento talvez atípico dentro do contexto. E se me permite lhe interromper, como um professor. evento que passa a se tornar uma rotina. E quando nós cotejamos esses dados com os dados das licenças médicas, dos afastamentos médicos, então nós encontramos aquilo que é importante do ponto de vista também do enfrentamento político, científico, da situação dos policiais penais, são dados que demonstram um adoecimento muito forte da categoria. Logo, nós sociologicamente, e também aqui vocês vão de me acompanhar, principalmente, né, o professor Celso, nós sabemos que o suicídio ele tem também configurações sociais que o favorecem. Logo, não é um problema só da psique individual do ser humano. Está num dos clássicos da sociologia, o estudo sobre suicídio do Émile Durkheim, ainda em fins do século XIX, quando ele demonstra que as condições sociais podem ser favorecedoras. Logo, nós temos um problema realmente de saúde e um problema de política mais amplo. E este boletim, ele visa visibilizar essa situação para que possamos, então, encontrar meios que serão também políticos de enfrentamento. E daí nós podemos, acredito que em breve, né, em breve digo numa próxima troca aqui no nosso diálogo, voltar um pouco da questão política. Porque ouso dizer que o nosso governo do Estado, que tem todas as condições de se engajar naquilo que hoje de mais moderno está sendo feito em relação à questão penitenciária, que é a estruturação da chamada política penal e serviços penais, muito estimulada pelo CNJ, acaba sendo, volto a insistir com a terminologia, insensato ou pouco sensato. Fomos a última unidade da federação a compor o Comitê Estadual de Políticas Penais. E devo dizer aqui, sem talvez falsa modéstia, que a pessoa que escreveu o guia do CNJ sobre a instalação e dinamização dos comitês de políticas penais fui eu. Sim. Quer dizer, no estado no qual reside o consultor do CNJ, que elaborou o manual de implantação e dinamização dos comitês, nesse próprio estado, quer dizer, eu estou a 250 quilômetros de Porto Alegre, né? Eu poderia até contribuir, não digo ocupar uma cadeira, mas poderia contribuir com algumas coisas, e acaba assim que no âmbito da política nacional eu tenho que ouvir colegas dizendo assim, mas logo no teu estado, logo na tua unidade de federação, Casa de Ferreira... O governador que é de Pelotas. E o governador de Pelotas também, ele poderia arriscar também até esse tipo de aproximação. Mas essa questão
e eu atuei bastante também no ambiente prisional e acadêmico, que é outro nó de Górdio, como diria na mitologia, né? Governos que têm à disposição, né, toda uma expertise acadêmica e conhecimento, está aqui o professor como uma referência, não se valem desses aportes. Por quê? Por que esse gap? Né? Por que essa insensatez, deputado? É que o governador ele gosta muito de consultorias externas, né? A paixão dele, o caso das enchentes aqui ficou evidente, né? Muitos estudos da URGS, da UFPEL e tantas outras universidades dando orientações técnicas a tempo. Aí não, tem que visitar a Holanda, tem que pegar experiências de outros continentes, enfim, e pagar, né, consultorias que muitas vezes não têm os pés aqui, o que é um problema. Mas, professor, eu me alarmei muito com esse dado sobre 2024, para além do... Porque a evidência de que há adoecimento mental, a evidência mais explícita é o suicídio. Mas quando tu tens um afastamento em massa de servidores para se tratarem psiquicamente, e aqui o senhor coloca no boletim, o primeiro semestre de 2024 representa que, até o senhor faz a ressalva, que pode acontecer de o mesmo servidor, né, se afastar mais de uma vez, enfim, mas seria de 15% passando para 24% no segundo semestre de servidores policiais penais que estavam em tratamento. E eu ouso dizer, pelos dados que eu estou acompanhando agora, empiricamente, repito, em 25 piorou. Inclusive, esse indicador que o senhor colocou de suicídio no espaço de trabalho, o último que houve foi exatamente dentro de uma penitenciária, lá em Santa Maria. Santa Maria, né? Exatamente. Servidor. Então, esses dados aqui, enfim, realmente me saltou aos olhos. E aí eu pergunto o seguinte, Bogo, deixa eu te fazer um questionamento junto já na esteira que eu estou pensando aqui. Né? A gente conhece profundamente o sistema prisional, já faz aí uns 20 anos mais ou menos, né? Entrando e saindo de cadeia, o deputado também, né? Aliás, um dos poucos que se preocupa com o sistema prisional e atua empiricamente nele, né? Mas eu percebo uma velocidade nesses números, como tu mesmo descreveste, né? Então, considerando o atual cenário, né, de construção de novas unidades, reforma de outras, nós temos aqui a reforma da cadeia pública, né, em Porto Alegre, que vai ser um marco, segundo diz o deputado. O que aconteceu ou está acontecendo para essa aceleração de licenças e de suicídios, que parece que a impressão que eu tenho é que a tendência é aprofundar esse cenário? Sim, se não se mudar questões em termos das orientações políticas, de política no sentido de política penal, política inclusive penitenciária, nós podemos distinguir o que é uma e outra, e seguirmos nesse curso que estamos, a tendência está mostrada que é de uma ampliação deste quadro de adoecimento e provavelmente, e daí é muito triste se reconhecer isso, do quadro até do quantitativo de suicídios. Temos que pensar que existem vários caminhos para se trabalhar o enfrentamento da criminalidade, o enfrentamento da própria questão penitenciária. Hoje, a perspectiva, inclusive, dos comitês estaduais para políticas penais, ela também visa favorecer a implantação dos equipamentos dessa política penal, que tem no território do município uma base muito forte. Nós temos que pensar nos fundos municipais para políticas penais, os quais, então, poderão, nos municípios que têm no seu território um estabelecimento penal, poderão receber
recursos fundo a fundo do Fundo Penitenciário Nacional. Deputado, nós temos que pensar também sobre a gestão do Fundo Penitenciário Estadual. O Fundo Penitenciário Estadual, ele é todo ele direcionado à SUSEP. Nós precisamos, por exemplo, Pelotas. Vou dar um caso para vocês aqui. Pelotas está na possibilidade de implantar o escritório social. O escritório social é o equipamento que deverá ter uma atenção mais focalizada no egresso do sistema prisional, no egresso de uma medida punitiva. Podemos aí pensar também aquela pessoa que já está indo para a tornozeleira eletrônica, está finalizando sua pena, no entorno familiar dessa pessoa. Esse deve ser um equipamento estruturado em parceria do Poder Judiciário com os poderes executivos, sobretudo do município, só que os municípios não têm recursos. Bom, então é importante que o município tenha seu fundo municipal para políticas penais, para que possa, de repente, ter este recurso. E é importante que o Estado tenha uma fonte de onde também poder alocar recursos para repassar para esses equipamentos. Não se espera necessariamente que essa seja uma preocupação direta da SUSEP em si, porque ela é superintendência dos serviços penitenciários. O objeto dela, o interesse dela, claro, é que usar recursos para a estrutura prisional. Aqui nós estamos falando de equipamentos que são são penais, no entanto, não são prisionais. Né? Só que o Estado não tem, no atual modelo do nosso Fundo Estadual de Penitenciário, não há como repassar recursos. E como são consumidos esses recursos? Quer dizer, nós precisamos saber, e precisa ser mais público, se os recursos que são muito significativos, claro que sempre escassos, mas muito significativos do Fundo Estadual, né, são usados só para viaturas, equipamentos, armamentos, etc., não poderiam ser deslocados, parte deles, para a viabilização dos escritórios sociais nos municípios? Bom, mas vamos pensar um outro dado. No momento que o Estado pretende desativar alguns estabelecimentos penais, claro que eu reconheço que é complexo lidar com estabelecimentos penais em cerca de 80 municípios do Estado, alguns bastante pequenos. Vou pegar um caso problemático, né? Mas importante, que é o presídio de Jaguarão, um prédio construído em 1860, que tem inúmeras dificuldades e custos. No entanto, se for retirado o presídio do território municipal de Jaguarão, podemos ter inúmeras repercussões. Uma, mesmo que o município crie um fundo municipal, nas regras atuais, ele não poderá receber recursos do FUNPEN, então ele não poderá usar esses recursos recebidos do FUNPEN para um escritório social no seu território. O próximo presídio mais próximo de Jaguarão é Pelotas, Rio Grande, 2 presídios grandes e mais complexos pela sua área territorial, mais faccionalizados, onde também os familiares, ao terem que transitar, provavelmente começarão a receber um tipo de apoio, que é o que acontece muito em São Paulo. Em São Paulo, a interiorização de estabelecimentos penais criou todo um outro braço de atuação de facções como o PCC, que hoje são responsáveis pelo trânsito de ônibus de familiares dos presos até os presídios do interior. Quer dizer, a insensatez é que aquilo que aparentemente favorece um gerenciamento de estabelecimentos penais acaba tendo efeitos colaterais, tanto do ponto de vista, né, de um fortalecimento do crime organizado e das facções, como de um ponto de vista de
inviabilização de acesso a recursos, inclusive federais, por parte dos municípios. Então, essa discussão ela tem que ser conversada em termos e dialogada e decidida em termos de uma política mais esclarecida e mais complexa em termos penais penitenciários. E é por isso, deputado, que a sua atenção a essa pauta é tão importante. O senhor tem condições de, dentro de determinados espaços, né, pautar alguns dessas perspectivas. E nós precisamos isso, senão, provavelmente em breve estaremos, né, tendo números muito maiores em boletins tão dramáticos quanto esses. E aproveitando já exatamente esse gancho, deputado, o RS Seguro também tem seus números, ele não contempla a questão prisional. Uma coisa que eu estou percebendo, assim, fazendo contato com as unidades prisionais, e geralmente tem alguém da gestão estadual do meu lado ali, meio estranha a presença, mas enfim, é assim a vida. A gente nota um grau de tensão na maioria das unidades prisionais, sobretudo aquelas que são aqui em Porto Alegre, região metropolitana, um enrijecimento do gestor para com seus colegas e o meio. Eles dão mole para as facções, né? As facções elas ficam com o seu mundo lá, comandando o interior da penitenciária, mas há uma postura muito dura, muito difícil em termos de relações humanas. Eu visitei uma experiência muito positiva na sexta-feira passada, que foi uma unidade prisional em São Borja, gerida por um servidor antigo no quadro, de bom trato com os colegas. E eu ouvi, porque eu ouço individualmente até os servidores, para não ficar na reunião ali, o pessoal não abre o coração, e eu senti lá, diferente de outros locais, um clima harmônico, e eu pedi os dados de adoecimento. Eles quase não têm afastamento por adoecimento. E aí a razão que todos me deram é que o clima de trabalho é bom. Todos são respeitados, respeitadas. Inclusive o local do almoço preparado por pessoas que cumprem pena, o defensor público ali comendo, os diretores, volta e meio o juiz está lá dentro, que é um juiz também que tem uma relação harmoniosa com o sistema, e tem equipes de saúde, tanto física quanto mental, em pleno funcionamento. Então, é uma das poucas, vamos dizer assim, experiências que eu vejo, que é um oásis no meio de um deserto, mas tem dentro do próprio sistema arcaico várias experiências mesmo que isoladas, às vezes na área da educação, da cultura. Está provado que tem como amenizar. Eu acho que com a população prisional que tem hoje, quase 50 mil pessoas com restrição de liberdade, também tem que ter uma macropolítica envolvendo Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, sociedade como um todo e o próprio Executivo e nós parlamentares, porque na visão hoje que é hegemônica nos parlamentos, a ideia é punir por mais tempo e com penas mais rigorosas. Só que poucos vão lá olhar o resultado dessa lei mais rigorosa. Poucos, inclusive da magistratura, vão olhar o resultado da sentença condenatória que dão. E o resultado social, que é de geração de mais violência e mais domínio das organizações criminosas. Então, o indicador que o senhor mostra aqui no boletim, de forma resumida, e o sindicato se posiciona, inclusive, por um atendimento de saúde autônomo da gestão, que é um problema sério hoje. Eu vi casos, e isso vale também para a Brigada Militar, de servidor que procura uma ajuda psicológica ou psiquiátrica e ele não se sente à vontade, porque, por vezes, aquela informação pode chegar na corregedoria, pode chegar no comando da sua corporação. E aí me salta aos olhos, professor, quando eu vejo que tem R$1 milhão repassado aqui para o Rio Grande do Sul para exatamente aplicar em saúde mental dos servidores. A gente não nota isso. Tem filas de servidores, olha, não é forçar aqui na literalidade, mas o meu gabinete, o Celso é comprovante disso, é fila de servidores pedindo socorro. Daqui a pouco, terminar esse ProsaCast, eu vou receber 2 pessoas que não têm para quem falar.
e eu acabo atendendo, às vezes, virtualmente, inclusive a região de Pelotas tem uma delegacia que é repressora, uma gestão da delegacia que é repressora. Os servidores me trouxeram casos que, inclusive, já estão tramitando na justiça, e a gente foi pedir socorro, inclusive, para o Ministério Público do Trabalho, porque, infelizmente, o Ministério Público Estadual, que pela Constituição deveria fiscalizar as polícias, não está cumprindo esse papel. Então, em termos de assédio moral, a gente está buscando o Ministério Público do Trabalho. Deputado, o senhor toca num ponto que é muito importante, que se relaciona com a cultura punitivista que está sendo cada vez mais fomentada dentro da SUSEP. E o senhor demonstra também, com o caso de São Borja, de que é possível e é salutar as situações em que há uma convivência, uma boa qualidade de convivência. Então, concordo que é possível se ter uma redução de danos do aprisionamento, também dos ambientes prisionais para os próprios trabalhadores, ainda que sempre, pelas próprias características das prisões, sempre alguns danos ocorrerão. Mas nós podemos gerar um outro ambiente de trabalho. Sim, o que estamos verificando é uma cultura que se traduz em assédio constante. E isso, o senhor fala justamente da delegacia da 5ª Região, e é a delegacia sediada aqui em Pelotas, com a qual nós lidamos diretamente, e eu lamento ter que concordar, né, que sim, que aqui temos uma visão bastante blindada do sistema prisional, aqui na nossa 5ª Região. E, no entanto, temos, né, como o senhor também demonstra, o enfrentamento, a base de redução de danos da questão penitenciária depende muito desse conjunto de poderes e de forças, sobretudo no próprio território local. A Defensoria Pública, o Ministério Público, o Judiciário, a comunidade, o Poder Executivo, além, claro, de uma diretriz de política estadual. Então, precisamos nos atentar muito para isso, precisamos alertar a população, porque também, quando falamos, isso é importante, num podcast com essa audiência, é importante também a gente pensar em alguns outros dados. Porque quando falamos numa população de quase 50 mil pessoas privadas de liberdade no Estado, nós temos que colocar ao lado dessa população o seu entorno familiar, né? Então, se colocarmos um entorno de pelo menos 5 a 10 pessoas a cada pessoa privada de liberdade, depois temos que pensar no conjunto dos cerca, né, de mais de 6 mil servidores penitenciários, o seu entorno familiar, que podemos botar de 5 a 6 pessoas. Quer dizer, esses números vão se engrandecendo. Então, nós falamos não de 50 mil pessoas e 6 mil servidores diretamente impactados pelo serviço, pela questão penitenciária, mas falamos de mais de 500 mil pessoas, de mais de 60 mil pessoas no âmbito dos servidores penitenciários, que são todos cidadãos, se nós ainda não pensarmos, né, em relações com as vítimas e com toda a comunidade. Ou seja, não é um número, até, e me permitam fazer esse raciocínio, desprezível sequer para aquele político que tem a intenção de captura de votos. Então, mais do que além de um assunto de dignidade humana, né,
de racionalidade civilizatória, que é o punir e responsabilizar em democracia, de dignidade administrativa, que é fornecer condições adequadas para o servidor público, né? É um assunto até de peso eleitoral. Pois é, professor, eu estou pensando aqui em cima dessas reflexões, mas parece que a tendência, a história mostra, né, que se preocupar com o tema prisional não parece ser assim, uma grande preocupação dos representantes da política brasileira. Ao contrário, a preferência é sempre pela questão do discurso do punitivismo, né? De novo, né? Não dá voto, né, deputado? Dá voto se preocupar com a questão prisional? Acho que não, né? Geralmente não dá, né? Quem trabalha com direitos humanos sabe disso. Mas eu acho que o professor... a gente sabe que isso é complicado, mas É que temos tem o que pensar rótulo, né, professor? Tem o rótulo de que determinado segmento protege bandido, né? E a gente sabe que a onda é bandido bom, é bandido morto. Isso veio com muita força, isso está no imaginário da população. Uhum. As pessoas não são levadas a refletir sobre casos que elas eventualmente possam ser vítimas ou agressores. E se forem agressores, daí atenua o rigor da pena, ou se é alguém da família. Só para lhe dar um exemplo, professor, e para o Celso também, para quem nos acompanha. Aconteceu uma tragédia essa semana numa pequena cidade gaúcha, de um jovem de 16 anos que adentrou numa escola, matou uma criança com 9 anos e feriu outras, feriu professores, um horror, um horror. Eu conversei com uma deputada, que eu tenho boa relação aqui, que é uma deputada de direita, e ela me disse literalmente assim, o quanto a comunidade, já que ela é moradora próxima desse município, o quanto ela estava chocada e também com a informação de que o menino de 16 anos era de família boa. Família boa. Entendeu? Então veja que hoje os crimes que estão acontecendo, e boa parte deles envolve tráfico, feminicídio e outros crimes similares, não raro a pessoa que é agressora, que foi condenada, ela é conhecida na comunidade e tida como pessoa do bem, né? Então, e fala-se pouco disso, porque no imaginário que se construiu, sobretudo num discurso irresponsável da extrema-direita, é que o bandido é um agente externo, né? Que vem, ele tem cor, ele tem idade, né? Ele tem determinada condição econômica, ele vem da periferia e é externo ao agredido. E hoje a gente está vendo que cada vez mais, sobretudo com a influência do mundo digital, as famílias são surpreendidas com filhos cometendo crimes bárbaros, né? Então, eu penso que a história, assim como ela nos dificulta refletir, chamar atenção sobre determinados temas, mas ela também nos dá oportunidades. E eu sou uma pessoa muito realizada, assim, ó, do ponto de vista também das relações que a gente estabelece, mas cada vez que eu vou em institutos federais, universidades, escolas, ou mesmo numa penitenciária, e a minha esposa, que é autora dessa frase, ela diz que se percebe esses dois mundos muito próximos, o da educação, ou falta de educação, e das penitenciárias. E esse esforço que a gente está fazendo, inclusive com o ProsaCast, é para aproximar ainda mais, porque tem gente que não consegue mais ir hoje numa palestra, ler um livro, enfim, mas está ligado nas redes. Então, a sua presença aqui nos dá muito mais qualidade também nessa fala. Notamos o quanto o estado do Rio Grande do Sul é rico em saber acadêmico, intelectual, profissionais assim, de altíssimo gabarito, que eu a cada pouco conheço nas polícias, pessoas comprometidas no Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, igrejas, muita gente que não vai lá para se utilizar ou comprar a fé alheia, mas vai com a preocupação com o sistema. Então, nós temos uma riqueza hoje aqui no Rio Grande do Sul, um potencial humano enorme, mas infelizmente, repito aqui a crítica que eu fiz antes, o governador atual, ele prefere manchetes, celas limpinhas, sem preço, né? Os vídeos que ele faz é impressionante. Ele anda no... Vazio, né? Vazio. Certamente ele nunca sentiu o cheiro de uma penitenciária. E o cara, para elaborar a respeito, ele tem que ter
conhecimento, pesquisa, mas também vivência. Então, a nosso ver, o governador vende uma ideia para o país com uma elitezinha do seu lado dizendo que tudo está bem, que tudo está controlado, que eles chamam de presença plena do Estado, mas é para inglês ver. Coloca aquele jaleco laranja nos presos, né? Só que saiu da franja aqui do governo, tu vê a tragédia. O NUGESP aqui, que é o local que é para ser só de transição de preso, o pessoal está pedindo socorro, porque não tem mais lugar para colocar as pessoas, não tem infra, e o assediamento moral para o servidor não falar para fora os horrores que ele está vendo ali dentro. Pois professor, aproveitando o dado do deputado do GESP, nós temos agora em breve a reinauguração, enfim, do antigo Presídio Central, atual cadeia pública, remodelado em torno de um modelo de edificação prisional que nós temos visto aí no Estado nos últimos anos, como a PEC 2, a PEC 3, né, aquele modelo modular, né? Ou seja, tem laivos de modernidade no ar, como diz o deputado, né? Mas, no entanto, a gestão lida e tenta colocar embaixo de um tapete o crescimento da população prisional. Essa relação entre um crescimento exponencial da população prisional não mostra o próprio fracasso dessa política? Porque me parece que o aguçamento do cenário de assédio e suicídio no campo da Polícia Penal e do próprio setor de segurança pública também, tem uma relação com o aumento do aprisionamento e a carência de política de atendimento a esse profissional. Com certeza. Deputado Jefferson, retomando um pouco a questão, sim, claro que se sabe que há toda uma compreensão preconceituosa que nos leva muito a população a rejeitar, de repente, aquele político que atua em favor deste ou daquele grupo e que não compreende que, na verdade, não está favorecendo o grupo, mas está favorecendo uma lógica de uma dignidade humana. E por isso é importante nós também, em espaços como esse, retrabalharmos a linguagem da política. Bom, eu estou no município, né, resido no município em que vejo ainda agora secretária especial do governo do estado, a ex-prefeita Paula, capitalizar muito politicamente aquilo que o Pacto Pelotas pela Paz visibilizou e se tornou, inclusive, como uma marca. E sem entrar nos méritos, o que eu estou querendo dizer é que, sim, nós podemos capitalizar elementos que são vinculados à área da segurança pública, à área da política penal, de uma maneira talvez distinta. Eu acredito que a população de Pelotas não fosse resistente à criação de um escritório social no território municipal. No entanto, cada vez que se fala numa nova localização do Presídio Regional de Pelotas, sempre aquele bairro no qual é cogitada a nova localização se resigna. Então, o que nós precisamos também muito pensar é como enfrentar a questão da criminalidade, a necessidade de punição e responsabilização num Estado democrático de direito, sem produzir esse crescimento tão acelerado do quantitativo da população prisional. Eu estou convencido de que o caminho passa pelas políticas penais, como hoje tem sido em muito induzidas, estimuladas, fomentadas, também muito com o apoio do CNJ. Então, os escritórios sociais, as centrais integradas de penas alternativas,
as APECs, que seriam os equipamentos de apoio à pessoa que recém passou por uma audiência de custódia. Para tudo isso, existe a possibilidade da busca de parceiros no território local, comunidade, universidades. Somos também um estado muito rico quantitativamente, tanto em universidades públicas como em universidades privadas de índole comunitária. E muitas delas, como a Católica, a Unisc, já são parceiras em assuntos prisionais. Os poderes da área jurídica no território, defensoria, então podemos desencadear uma política, somos favorecidos e não talvez desfavorecidos, claro que com as nuances sempre criam desafios, mas num estado onde a malha prisional territorializa em cerca de 80 municípios os estabelecimentos penais, nós temos condições de ter 80 municípios recebendo recursos fundo a fundo do Fundo Penitenciário Nacional, desde que cada um desses municípios tenha o seu Fundo Municipal para Políticas Penais. Cada um desses municípios pode criar seu escritório social, pode gerar parcerias com as instituições de ensino superior do seu entorno. Uma política orientada por esse caminho, por essa trajetória, sem dúvida, retirará um peso e uma tensão constante em cima do servidor da SUSEP, e isso reduzirá níveis de adoecimento. Claro que ao lado disso se precisa da valorização da carreira, claro que ainda temos aí discussões em torno da regulamentação da polícia penal, mas precisamos discutir isso com uma visão mais crítica e menos punitivista de enfrentamento da questão penitenciária. E não tenho dúvidas, temos também no parlamento, sobretudo através do senhor deputado, né, legisladores e deputados que não terão receio de desempenhar o papel importante dentro da mudança dessa política. Obrigado, Luiz. Agora, em níveis de encerramento, nosso horário também já está chegando ao fim. O professor Luiz Bogo trouxe um tema que nós já comentamos até em outra ocasião, o papel do município, né? Como um articulador dessa política de cuidado, vamos chamar assim, sistêmico, que talvez até desse conta do problema desse jovem aí, dessa tragédia no município de Estação ontem, né? É por aí, deputado, ensejar políticas públicas em nível local? Não é à toa que nós estamos trabalhando aqui na Assembleia uma política, um reforço à política de justiça restaurativa, professor Bogo. Inclusive, um projeto de lei de minha autoria tramita aqui na casa, o que oportuniza também um debate com os colegas para entender melhor esta grande ideia, assim, que já tem décadas, mas que carece de reforço. Então, a prevenção à violência não precisa ser uma violência que necessariamente se converteu em crime, mas ela é fundamental. Essa cultura nós temos que trabalhar em todos os ambientes. Esse é um elemento que para nós está cristalino, assim, o quanto deve ser reforçado. E dentro do ambiente prisional, a gente tem tido experiências de justiça restaurativa também. Eu cito 2 exemplos. Lá na unidade prisional de Santo Cristo e Cerro Largo, são 2 pequenos municípios, tem uma assistente social da SUSEP, policial penal, a Iana Pandolfo, mestre na Unijuí, justamente com a dissertação sobre justiça restaurativa. E ali, vamos dizer assim, pode ser o nascedouro para outras experiências exitosas estado afora. Então, é preciso plantar. Sim.
Deputado, se me permite, só para louvar o trabalho da assistente social Iana, ah, porque fui, inclusive, membro da banca de Membro da banca. avaliação no mestrado Ah, que dela, que maravilha. é da Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus de Cerro Largo da Fronteira Sul, e justamente no diálogo, então vejam a importância aí da experiência de Santo Cristo e Cerro Largo, agora então mestre, e acredito que já doutoranda, Iana Pandolfo, pretende trabalhar na sequência da pesquisa dela, inclusive os desafios e os favorecimentos dessas práticas ocorrerem em presídios de menor porte. Aqui também há um ponto importante. Um presídio de menor porte, ele tem mais capacidade de manter relações face a face, relações com valorização do humano, seja o indivíduo humano policial penal, seja o indivíduo humano privado de liberdade, do que os grandes estabelecimentos prisionais. E o Estado do Rio Grande do Sul tem que pensar, talvez, em se desafiar a valorizar os presídios de pequeno porte, porque muitas, vamos dizer, experiências positivas acontecem nesses presídios. Me recordo agora, em Júlio de Castilhos, através de uma ação da administração do presídio, há um informativo circulando, ou seja, um projeto que passou a usar o jornalismo como uma forma também de lançar dignidade para as pessoas privadas de liberdade. E aí está, por exemplo, o caso da assistente social, técnica superior judiciária, hoje mestre, doutoranda, Iana Pandolfo, caso de Júlio de Castilhos, com o administrador, vão mostrando também como essas conexões, universidade, comunidade, prisão, política, podem trazer boas práticas e enfrentamentos que não são adoecedores, pelo contrário, são emancipadores. Perdão Não, mas cortado. ótimo, professor. Inclusive, eu sou autor de 3 relatórios aqui sobre o sistema prisional. Eu brinquei agora, cada vez que eu vou numa unidade prisional, eu entrego o documento e eu disse que eu vou começar a ler as páginas, não só lá com eles, mas aqui para os colegas, porque os colegas aprovaram, mas às vezes falam coisas que não tem nada a ver com o conteúdo que eles próprios consolidaram aqui através do seu voto. E o governo do Estado, a minha linha é muito essa. Se a gente faz alguma denúncia no sentido de mostrar que existe o problema, mas também ousamos buscar soluções. E como o senhor mencionou, tem muitas soluções no próprio sistema convencional. Eu cito rapidamente aqui um exemplo de Osório, onde tem uma experiência exitosa de educação para quem cumpre pena ali dentro. As professoras são orgulhosas do trabalho que lá realizam, tem formatura a cada final do ano, a comunidade vai lá aplaudir, mas carece de mais incentivo, infraestrutura, biblioteca, etc, etc. Então, eu vejo que tem sim sinais evidentes assim de solução, mas é preciso mudar a política, não adianta mudar o prédio, que é importante também, Sim. prédio novo é importante, mas sem mudar a gestão, a orientação que se dá, a gente não chega a lugar nenhum. Quero agradecer muito, professor, a sua participação aqui conosco. Muito obrigado, presença do nosso querido professor Luiz Bogo, da saudosa Pelotas. Faz tempo que eu não vou lá. Mas, curiosamente, fiquei com um sentimento diferente. Eu comecei com um sentimento assim, um pouco cético, né? Haja visto, nós estávamos aqui num papo, uma conversa que evidentemente opera num nível mais alto de pesquisa acadêmica, né? E a pesquisa acadêmica sempre nos conduz a um certo ceticismo, né? E agora termino o programa com um sentimento diferente, a partir desses exemplos, né? Dessas experiências que têm resistido e resistido dentro do sistema prisional, com o exemplo da Iana, né? Que é uma inserção acadêmica dentro do espaço prisional, e veja como essa dinâmica é importante. E fazer uma referência também à atuação do nosso querido professor, né? Que sempre atuou dentro daquela ideia que nós acreditamos ser a ideia dos direitos humanos, né?
que os direitos humanos existem para todos e todas, né? Inclusive para os servidores, né? Não apenas para o apenado, mas também para o servidor, para a comunidade, para o familiar, como bem lembrou o professor. Professor, muito obrigado. Até uma próxima Agradeço, oportunidade. foi um diálogo, uma conversa muito instrutiva para mim também, e também muito importante sempre, deputado, encontrar no senhor alguém que eleva a um nível tão digno a pauta dos direitos humanos, a pauta da segurança pública e a pauta da questão penitenciária. Então, muito Muito obrigado obrigado. por essa oportunidade. Muito Grande bem. abraço. Grande abraço. Esse foi o ProsaCast, uma iniciativa do gabinete do deputado estadual Jefferson Fernandes. Hoje conversamos sobre a saúde mental dentro do espaço do servidor de segurança pública. Até o próximo ProsaCast. Um abraço.